Fazer a higienização do cílio com essa misturinha de shampoo Johnson com água mineral ou filtrada. Pode ser água destilada também, caso queiram, para não arder o olhinho da cliente, tá? A gente tem que higienizar bem direitinho. Eu costumo utilizar essa escovinha, eu não uso o pincel de extensão de cílio, porque agora com a pandemia a gente não pode ficar usando materiais reutilizáveis que não dê para esterilizar, tá? Então, eu prefiro usar o máximo possível de material descartável para evitar contaminações. Depois que eu passo o sabonetinho Johnson misturado, shampoozinho Johnson misturado com água, eu venho e enxago essa espuminha com soro. Enxago quantas vezes forem necessárias para que não fique nenhuma espuminha. Ó. Enquanto eu estiver vendo espuma aqui, eu vou estar enxaguando. Auxílio de um papel, você pode usar gaze, toalhinha descartável, tipo aquela toalhinha de manicure. Só não pode usar lenço umedecido, tá? No olho, que pode arder, mesmo aquele que não tem álcool. Pronto. Enxagou bem, nós vamos secar esse cílio. Eu utilizo esse ventiladorzinho que eu uso na extensão, tá? Provavelmente você que faz lace deve fazer extensão de cílio também. Se não, você pode comprar esse ventiladorzinho nas casas que vendem material para cílios, para extensionista de cílios, ou na internet. Alguns camelôs até vendem esses ventiladorzinhos. Alguns têm a hélice exposto, né? Como se fosse um mini ventilador mesmo, modelo tradicional. E tem esses aqui que são bem legais, que fica tudo escondidinho, não tem muito risco de acidente. Eu seco bem o cílio da minha cliente. O kit que eu vou usar aqui hoje com vocês é o kit sensível, tá? Eu vou utilizar, primeira coisa que eu vou fazer aqui com a minha cliente, eu vou proteger a pálpebra dela com uma fitinha micropore. Pode ser usado pad também, pad em gel, mesmo que a gente usa na extensão de cílios. Agora eu vou usar aqui uma fitinha micropore, que é uma opção até mais em conta pra vocês, tá? Se tiver com dificuldade de achar o pad, se não tiver no momento, a fitinha micropore faz o mesmo efeito. É importante que a fita seja essa micropore, porque ela é antialérgica, tá? Não use esparadrapo comum, porque ele tem um adesivo muito forte. Na hora de te remover da pálpebra da cliente pode machucar. Vou pedir que minha cliente abra o olho. E eu vou isolar todo o cíliozinho inferior dela, porque eu não quero que esse cílio curve pra cima, né? Então, se eu não isolo ele, eu acabo confundindo com o da parte superior e vou acabar curvando o cílio inferior pra cima. Não é isso que a gente quer, tá bom? A luva atrapalha um pouquinho, mas é necessário utilizar. Dá pra fazer sem luva essas primeiras partes, porque você pode higienizar bastante a sua mão e usar, só que na hora de aplicar o produto é importante que você esteja de luva, porque pode estragar a sua mãozinha, né? Ressecar a mão. Então a gente vai ter que utilizar a luva na hora de aplicar o produto. Eu já pus a luva desde agora, mas vocês podem colocar a luva só na hora de aplicar. Contando que higienize bastante a mão com álcool, lave direitinho e depois higienize com álcool. Pode fechar. A cliente fechou o olhinho. Eu tenho esses dois padzinhos aqui, que é pra colocar na pálpebra da minha cliente. Tá? Esse aqui é o S. Ele é bem
Notem que essa parte aqui, desse montinho dele, é bem pequenininho, porque minha cliente tem um cílio curtinho, tá? Se eu tenho uma cliente do cílio mais comprido, eu vou colocar esse aqui maior. Eu vou colocar o L, tá? Por quê? Porque quanto maior o cílio, menos curvado. Ele não pode ficar muito curvado, não pode ser pequenininho, porque senão vai ficar com a impressão de que dobrou o cílio da cliente e não só curvou. Então, quando o cílio é pequeno, a gente usa menor para conseguir fazer a curvatura bonitinha dele aqui em cima. Mas quando o cílio é maior, a gente usa o maior, tá bom? Vou usar também essa espátulazinha, que é para acoplar o cílio e separar em cima do meu pad de silicone, tá? Vou utilizar também, eu prefiro utilizar esses palitinhos de laranjeira, porque aqui são descartáveis. Esses palitinhos de laranjeira não, palitinho de dente, que são descartáveis. Ou eu posso utilizar também uns palitinhos de laranjeira, aquele que a gente usa esse que a gente usa pra limpar a unha, tá bom? Vou deixar aqui. Vou precisar também de uma escovinha, dessas de aplicação de máscara de cílio. E só. Eu vou começar passando um pouco da minha essa é a glue, né? A cola glue. Esse é o primeiro passo. Eu vou começar passando essa cola um pouco no meu silicone. Vou passar um pouco aqui no meu silicone. E vou colocar ele aqui bem encostadinho no cílio da minha cliente, ó. Bem na raizinha do cílio. Por que que eu passei a colinha um pouco embaixo dele? Porque eu preciso que ele grude aqui na pálpebra da minha cliente, tá? Então, aqui ficou um pouco de cílio, ficou aqui embaixo. Eu vou vir com o meu palitinho e vou tirar ele debaixo do cílio da minha cliente, ou debaixo do silicone da minha cliente, ó. Pronto. Prendi aqui, ó, meu silicone, que eu vou curvar o meu cílio aqui em cima. Passei um pouco de cola embaixo pra ele ficar mais justinho aqui na pálpebra dela, não ficar soltando, tá? Aí agora eu venho com a colinha e passo um pouco por cima dele. Por cima. E um pouquinho no cílio da minha cliente. Não é necessário exagero, tá, gente? Não precisa colocar o excesso de cola aqui. A gente só tem que colocar o suficiente pra gente conseguir prender esse cílio curvado nesse silicone, tá? Com o auxílio da minha espátula, que eu já mostrei pra vocês, eu vou penteando esse cílio pra cima e pressionando ele em cima desse siliconezinho aqui até ele grudar. Isso aqui vocês vão fazer quantas vezes forem necessário. Essa é a parte mais demorada do lash. Ele tem que ficar todo curvadinho aqui em cima, preso. Porque se ele não ficar aqui, ó, quando você terminar, o cílio da cliente vai ficar na posição que você passou o produto. Por isso, a gente quer um cílio curvado e definido, a gente vai colocar aqui. Tem que ser devagar, com paciência. Porque a cola vai secando, é quando ela vai começar a grudar. Lembrando que essa parte da higienização é muito importante, porque se ficar oleosidade no cílio da cliente, vai ser mais difícil de aderir. Tá? Mas com calma e paciência dá tudo certo.
Tente não ficar movendo o silicone, tente ficar com a mão paradinha. Não aperte muito para não machucar a cliente e não pegue no meio, sempre nas extremidades, para não ficar apertando o globo ocular da cliente, tá? Não tenham pressa. Tudo que a gente trabalha, principalmente no olho, tem que ter muita paciência. Essa é uma parte que não é contabilizado o tempo, então só vai estar pronto para receber o produto depois que tiver toda acopladinha aqui em cima. E só a partir do passo 1, que vai estar descrito na embalagem do produto, é que vai ter tempo pra gente contar, tá? Contabilizar o tempinho quando a gente colocar o produto. Esse aqui, o tempo desse produto aqui, é o tempo que ele vai estar todo coladinho em cima do silicone. Notem que eu encosto a espátula e seguro um pouco, porque se eu simplesmente só pentear em cima e soltar, ele demora, ele solta novamente, tá? Eu venho, seguro pra ele colar ali em cima. E aos poucos eles vão ficando acopladinhos, ó. Cuide para que o cílio da cliente fique todo acoplado e que não fique junto, né? Ele tem que ficar assim separadinho, porque o resultado final ele vai ficar bem definidinho assim. Se a gente deixar ele juntinho, todo falhado, vai ficar com o mesmo efeito que tiver aqui em cima do silicone. Esse cantinho aqui tá mais difícil, eu vou passar só mais um pouquinho da cola, não vou nem passar lá, vou passar só na minha espátula um pouquinho. Muito pouquinho, tá? Não precisa exagerar, porque não é a quantidade de produto que vai dar um bom resultado, e sim a forma correta de se aplicar. Vou segurar mais um pouco, que a cola tá meio fresca ainda. Eu vou aplicar todos os passos nesse olho, deixar correndo o tempo e vou pro próximo, tá? Sempre perguntar ao cliente se tá tendo algum desconforto, alguma ardência. Não é para ser aplicado na pele, não precisa exagerar no produto para não ter risco de escorrer pro olho da cliente, para dentro do olho da cliente, tá? Pronto, cíliozinho todo acopladinho aqui. Aí a gente começa com o passo 1, que é o permanente. Vou mostrar pra vocês. Passo 1, permanente, tá? Vou aplicar com o palitinho de laranjeira ou o palitinho de dente. Não precisa grande quantidade também, tá? Por que eu aplico com palitinho? Porque eu não posso voltar com esse palito para dentro da minha embalagem, senão eu vou estar contaminando o meu produto. Agora, na hora da aplicação do passo 1, que é o permanente, é muito importante vocês não passarem até as pontas. Sempre passe aqui, de próximo à raiz até o meio. A gente deposita um pouquinho do produto aqui, ó.
Não precisa exagero também, mas a gente deixa ele depositadinho aqui, da raiz até mais ou menos metade do cílio, tá? Não passe até a ponta. É da raiz até a metade. Porque se você passar até a ponta, não vai ficar aquela curvatura bonita. Se vê que deu uma sujadinha aqui embaixo na fitinha, a gente vai pegar um palitinho com algodão e vai dar uma limpada para não ter risco de entrar no olho da cliente. Passei meu permanente. Deixa eu só dar uma limpadinha ali no cantinho. Aqui embaixo, ó, que a fitinha tá perto do olhinho dela, pra não ter risco de encostar na pele da minha cliente, tá? Vou pegar agora um pedacinho de plástico filme. E vou colocar aqui em cima do cílio. E vou deixar agir por 10 minutos. 10 a 15. 15 minutos só quando a cliente tem um cílio muito grossinho, tá? Quando é um cílio mais fininho, não é necessário deixar 15 minutos. Sempre verificando se não tá esquentando. Se esquentar, a gente tira o plástico. Se não, pode deixar os 10 minutinhos desse plásticozinho aqui em cima. E agora eu vou pro próximo olho, enquanto essa aqui tá passando de 10 minutos. Vou colocar o silicone aqui bem coladinho, ó, na raiz do cílio da minha cliente. Vou vir com a colinha, vou passar um pouquinho aqui em cima. E um pouquinho nos cílios dela. Não precisa ser muito, como eu falei. Nada de excessos, tá? Até porque no final a gente vai ter que remover essa colinha. Quanto mais a gente colocar, mais difícil vai ser a remoção. De novo, vamos com a espátula. E vou acoplando esses cílios, esses fios aqui no silicone. Se o cílio ficar se juntando, você vem com a parte do pentinho da escova, enquanto a cola ainda tá molinha, e penteia, tá? Porque se você deixar ele grudado, ele vai ficar assim no resultado final. Mas lembre-se que para pentear esse cílio, tem que ser com a cola ainda fresca, porque quando ela tá começando a ficar dura, se você usar essa espátula para pentear, você vai acabar arrancando os cílios da cliente, porque vai ficar grudando na espátula. Sempre segura um pouco, que a cola vai secando e aí ela vai aderindo. Vou fazer aqui de cima para vocês enxergarem melhor o que eu tô fazendo.
Acoplei tudo. De novo, venho com o meu permanente. Nunca utilize o mesmo palito ou o mesmo lado que você usou no primeiro outro, tá? Sempre da raizinha até a metade. Pode depositar o produto, depositando. E vou deixar 10 minutinhos também. Não precisa ser um pedaço grande de plástico filme, tá? É só um pedacinho suficiente para cobrir o lash dela. Ó, o cíliozinho, tá? Pronto, se passaram aqui 10 minutinhos, tá? Eu vou tirar esse plástico e vou tirar o excesso desse produto com auxílio de um cotonete e um pouquinho de soro fisiológico. Só pra tirar o excesso, tá? Ó, eu vou passando o cotonete aqui, sempre passando pra cima. Eu vou tirar esse excesso. Não estou lavando tudo, só tirando o excesso. Porque agora eu vou colocar o neutralizante, que é o passo 2. Lembrando, gente, que a colinha, que é o primeiro que a gente passa, não é numerado. É o marco 0, né? Então, agora eu vou colocar o passo 2. Também com o auxílio de um palito, eu vou pegar esse produtinho. Já ele eu posso passar em toda a extensão do cílio, não só na raiz até o meio, tá? Eu posso usar ele aqui, ó, depositando bonitinho em toda a extensão. Esse aqui é o que vai neutralizar o efeito do permanente, para que ele não continue agindo no cílio da cliente após a aplicação e assim ocasione alguma queda do cílio dela, tá? Ou quebra. Então, é muito importante esse passo 2, tá? Também deixarei por 10 minutos. Vocês sempre tem que seguir esse tempo, ó. Se o passo 1 você deixou 10 minutos, o 2 também vai ser 10. Se o 1 for 15, o 2 vai ser 15. Sempre o mesmo tempo para cada um, tá? Vou cobrir novamente com plastiquinho para potencializar mais a ação do produto, tá? Eu já pego um plástico novo, aquele que tá sujo de permanente eu já não uso primeiro, uso um plástico novo, sempre posicionando o cílio na posição que eu quero que ele fique no resultado final, tá? Não precisa cobrir o olho todo, o rosto da cliente todo, só cobrir o cílio para potencializar a ação desse produto, tá? Pronto, se passaram 10 minutinhos desse lado também, no lado esquerdo. E nós vamos repetir o que fizemos no lado direito, tá? Um pouquinho de soro, cotonete, tira o excesso e aí a gente aplica o neutralizador. Neutralizante. Ó, eu embebi esse cotonete no sorinho para tirar o excesso do permanente, que é o passo 1. E vou aplicar o passo 2. Só tome cuidado com o excesso do produto, porque o excesso pode ocasionar um vazamento para dentro do olho da cliente, né? E pode arder.
Novamente, eu coloco um pedacinho de plástico filme. E aguardo o tempo de ação. Esse cílio, nossos cílios não são exatamente iguais, os dois lados, então esse tende a juntar um pouco. Eu venho com meu palitinho até por cima do plástico mesmo, ó, e dou uma separadinha nele, para quando terminar ele não ficar unido, não ficar aquele efeito de cílio molhado, unido. Porque o que a gente quer é uma impressão de mais volume e curvatura. Agora eu vou tirar aqui esse tempo já passou. Vou também tirar o excesso desse produto, que é o neutralizador, tá? Novamente com auxílio do cotonete soro. E aí eu vou aplicar o passo 3, tá? Baixar a fitinha aqui, que tá me atrapalhando. Vou vir com o passo 3, que é o condicionador. Que eu posso aplicar tanto com um cotonetezinho quanto com uma escovinha para cílios. Deixa eu tirar aqui essa fitinha que tá me atrapalhando. Posso baixar um pouco, já que eu não vou mais utilizar o permanente. Eu vou baixar essa fitinha. Desculpa aí a mão na frente, baixei. Agora eu vou aplicar esse condicionador por toda a extensão desse cílio. Tá? Essa fitinha é para que esse cílio inferior não se curve. Como eu já passei o produto aqui curva, eu já posso tirar ele, tá? Vou removê-la. Notem que o cílio já está muito bonito, já está bem curvadinho. Então, eu vou passar esse condicionador. Vou deixar ele agir por uns 5 minutinhos. E então, eu venho com o removedor de cola, né? Para tirar qualquer resíduo que tenha ficado no cílio da minha cliente. Pronto, se passaram os 10 minutinhos aqui com o nosso condicionador, eu venho e tiro o excesso com o cotonete. Vou tirar a fitinha também desse lado, porque o que eu queria, o produto que curva já saiu. Agora nós estamos só nutrindo esse cílio dessa cliente, tá? Eu continuo com um padzinho aqui para me dar um apoio, com esse silicone para me dar um apoio na hora de tirar esse produto, esse excesso, tá? Essas partezinhas esbranquiçadas que vocês estão vendo é da colinha que a gente passa lá no início, mas isso vai ser removido no final com um removedorzinho de cola, tá? Vou passar o meu condicionador, né, que é o tratamento.
Vocês estão vendo o cíliozinho aqui no cotonete, isso é normal, nosso cílio cai o tempo todo. É normal cair de 3 a 5 fios por dia e vai nascer novamente, né? Não é o produto que tira o cílio, note que é só um pelinho apenas. Deixe mais 5 minutinhos pra gente finalizar com o removedor de pó. Cadê o outro? Cadê o outro? Agora eu venho com o meu removedor, que soltou o rótulo. E vou passar em todo o cílio para tirar qualquer resíduo de colinha que tiver, tá? Passo aqui em cima, vou tirar meu silicone, não preciso mais dele. E vou limpar, inclusive, na parte que eu colei esse silicone. É um óleozinho, é o último passo. Lembrando, gente, que vocês podem usar qualquer kit. Eu tô usando da Sensível, só que tem outras marcas, Inconce, tem Tuya, tem de vários valores no mercado. E o passo a passo é sempre igual, eles vêm numerado, não tem como errar. O único que não vem com número é a colinha, que é o primeiro, né, que é o marco zero, que é o que a gente usa para acoplar os fiozinhos. Mas não tem muito segredo. A diferença entre eles é o tempo de ação e vocês têm que ler a instrução do fabricante. Caso essa instrução não esteja em português, vocês podem usar o aplicativo tradutor, escanear com o celular de vocês que dá para saber como utilizar, qual tempo você deve deixar o produto agir, cada passinho do produto agir no cílio da sua cliente, tá? Passou o removedor, não tem nenhum resíduo. Você pode pegar uma escovinha de extensão. Ó. Extensão não, de aplicação de máscara. E pentear para ver se não tem nenhum restinho da colinha neste cílio. Está lindo, curvado. Daqui a pouco vou tirar o outro produto do outro para mostrar para vocês o resultado final. Se passar os 5 minutinhos aqui, faremos a mesma coisa que fizemos no olho direito da nossa cliente. Nós vamos passar o removedor para tirar todo o resíduo de cola, tá? É importante que a gente tire todo esse resíduo, senão o cílio da cliente vai ficar todo grudadinho um no outro. Notem que eu nem tenho tanto o que fazer aqui, porque eu não coloquei muita cola, gente. Não é necessário excesso. Você põe e vai tentando acoplar a cola no silicone, ou o cílio no silicone, e ele não tá acoplando bem, é porque a cola tá fresca, vai deixando, ela vai secando, vai grudando. Não é a quantidade, tá? Tem que ter paciência. Se não tiver paciência, não vai ter um bom resultado no final. Aqui eu tiro qualquer resíduo que tiver no cílio do meu cliente. E o resíduo que vai estar na pálpebra dela, porque eu passei na parte de trás do silicone para que ele ficasse bem acopladinho aqui. Limpando a escovinha. E dou aquela soltada, ó. O cílio da cliente, esse lado é mais cheinho do que o outro. Isso é normal, nosso rosto não é simétrico, as duas sobrancelhas não são irmãs, mas não são gêmeas, assim como os cílios. Não são totalmente idênticos, tá?
É importante que você vá conversando com a sua cliente, porque quando você avaliar o cílio dela, você vai ver se um lado tem falha e o outro não, se um é mais cheio que o outro. Você tem que conversar com a sua cliente antes de iniciar e mostrar toda essa imperfeição que tiver no cílio dela, porque lembrando que o lash, ele vai deixar o seu cílio mais curvado e caso a gente faça a tintura, vai deixar mais escuros, né? A gente não tem como mudar o cílio da cliente para mais nada além disso. Então, se ela tiver possíveis falhas, vai ficar. Vai continuar com a falha, só vai ficar mais curvado. Para corrigir essa falha, ela tem que fazer a extensão.